Olá pessoal! Hoje na nossa oficina de culinária nós vamos fazer um delicioso bolo húngaro. Nós vamos utilizar na nossa receita 325 gramas de farinha de trigo aproximadamente, 2 ovos inteiros, 100 gramas de margarina. Nós vamos utilizar 1/4 de xícara de leite. Então, fique atento, porque vocês levaram na garrafinha meia xícara. E vocês vão utilizar somente a metade. 1/4, quer dizer, a metade da metade. 1 xícara, 1 colher de açúcar. E 10 gramas de fermento biológico seco. Nós vamos começar o nosso bolo húngaro fazendo a calda. Vocês devem estar se perguntando, na receita vai apenas 1 colher de açúcar. E o restante? O restante nós vamos fazer uma calda. Nós vamos colocar a água, 1 xícara de água e 1 xícara de açúcar. Vamos mexer bem até dissolver todo o nosso açúcar. E agora, nós vamos levar ao fogo médio, e deixar essa calda ferver por 10 minutos. Preciso de mexer? Não. Nós vamos mexer somente nos primeiros minutinhos para dissolver totalmente o nosso açúcar. Pessoal, já coloquei aqui no fogo, estou mexendo. Já dissolveu totalmente o açúcar, vou deixar o fogo médio e vou deixar que ferva por 10 minutinhos essa calda. Agora nós vamos fazer a nossa massa. Nós vamos utilizar o nosso leite, repetindo que nós estamos utilizando 1/4 de xícara de leite morno. Nós vamos misturar com o nosso açúcar e vamos colocar 1 sachê de fermento biológico seco. Se você for fazer com fermento fresco, você vai estar utilizando 30 gramas de fermento fresco. Como nós estamos utilizando fermento biológico seco, 1 sachê é o suficiente. Nós vamos misturar bem, para que o fermento venha dissolver. E agora, nós vamos deixar descansar essa mistura por 10 minutinhos. Pessoal, já cresceu o nosso fermento, tá? Deixamos por 10 minutinhos e agora nós vamos colocar os ovos, a margarina. Vamos mexer bem. Pessoal, agora nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos, tá? A receita pede 330 gramas de farinha, mas pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Depende da temperatura do nosso ovo, do tamanho do ovo. E agora, nós vamos colocar a mão na massa. Vamos sovar o nosso pão. Colocando um pouquinho mais de farinha. O ponto é quando
a massa não estiver mais pegando nas mãos. A minha sobrou um pouquinho, aqui umas 3 colheres de sopa, tá? Mas vai depender do tamanho dos ovos, tá bom? Então, sempre vai colocando toda a massa que vocês forem fazer, coloquem a farinha aos poucos. Ó, estou sovando bem a nossa massa. E agora, nós vamos deixá-la descansar por mais 10 minutinhos. Ó, nossa massa já deu ponto e eu já estou adiantando o processo. Olha que massa maravilhosa, não passei nada nas minhas mãos. E nós vamos abrir a nossa massa e vamos fazer pequenas bolinhas, tá? Olha aqui quantas bolinhas eu já fiz, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem também, se vocês quiserem, rechear a massa. Vocês podem colocar um pedacinho de goiabada, um pedacinho de doce de leite, ó, um pouquinho de doce de leite. Nós vamos fazer esse processo com toda a nossa massa, tá? Nós vamos rechear ou nós vamos bolear toda a nossa massa, tá? Até terminar. Terminando esse processo, nós vamos pegar uma forma de furo no meio. Eu não tenho uma forma de furo no meio pequena. Pode ser uma frigideira, pode ser uma assadeira pequena, tá? Você vai untar bem com margarina, tá bom? E nós vamos colocar as nossas bolinhas. Lembra da nossa calda? Antes, nós vamos passar na nossa calda cada bolinha dessa. Por isso, precisamos juntar muito bem a nossa forma. Pessoal, voltamos com a nossa calda. Olha o pontinho da nossa calda, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá? E ela tá com aquela corzinha de guaraná, tá? Fica aquela corzinha um pouquinho escura. Eu deixei 10 minutinhos. Olha a textura dela. Tá? Pra vocês conseguirem identificar. Ela ficou uma calda grossinha, tá? Pessoal, aqui eu tenho a nossa calda. E lembra aquele restante do açúcar que sobrou? Quando vocês retiraram lá no SASF, nós colocamos o açúcar e eu coloquei um pouquinho de canela, que é opcional. Se você quiser, você coloca, senão você não coloca. Nós vamos passar cada bolinha dessa na nossa calda, olha que delícia. E vamos passar no nosso açúcar, tá? Vai ficar muito doce? Não. Lembra, meninas, que o nosso pão foi apenas uma colherzinha de açúcar? Ó, novamente na calda. E vamos passar no açúcar. E vamos colocando as nossas bolinhas com espaço entre uma e outra. E assim nós vamos fazer com todas as nossas bolinhas. Meninas, coloquei aqui no fundo da forma, tá? E agora eu vou sobrepor, ó. Colocar em cima. Ó. Assim nós vamos fazendo como se fosse uma torrezinha. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, meninas, mas a finalização deste pão, deste nosso bolo húngaro, fica maravilhosa. Olha que linda, tá? Então, é importante a gente sobrepor, tá? Vamos supor que eu já tivesse enchido a nossa assadeira. E agora? Agora eu ia colocar aqui nesse vãozinho, ó, pra ir fazendo uma torrezinha, tá bom? Até preencher toda a forma. Pessoal, olha que linda que ficou nossas bolinhas, já estão todas uma ao lado da outra. E agora nós vamos levar ao forno. Eu estou levando ao forno médio, 180 graus, por aproximadamente 25 minutinhos, tá? Pessoal, voltamos com o nosso bolo húngaro. Olha que lindo que o nosso bolo ficou. Esse açúcar por cima cristalizou, tá? Está maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço. Lembrando que a semana que vem é a nossa última aula. Então, não esqueçam que será uma aula presencial e nós esperamos vocês lá no SASF. Um abraço e até a nossa próxima semana.